tua Bíblia comigo na carta a Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. Carta a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Eu não sou muito de fazer isso, mas eu quero tematizar essa mensagem com a graça salvadora e pedagógica. Quem achou, diga amém. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Paulo, quando está escrevendo esta carta, ele tem alguns objetivos primários a relatar à igreja que está em Creta. A finalidade com a qual ele escreve esta carta é organizar aquela igreja a qual lá está estabelecida, porque a igreja estava passando por momentos de dificuldades, e para estabelecer uma liturgia cultual constante e de acordo com a doutrina apostólica, ele diz para Tito para que venha se fundamentar presbíteros em meio às cidades, para que a boa harmonia do culto seja em todas as igrejas daquele campo. Relatando isso, ele fala: olha, nós temos que combater ativamente os falsos profetas, porque tinham pessoas se levantando com ensinos judaizantes em meio à igreja, querendo trazer a antiga aliança, e aí confundindo os irmãos daquela época com ritos, com situações que já eram passadas, que já não existe mais, porque a primazia nossa é o quê? Adorar a Cristo Jesus em espírito e em verdade. E aqui nesse contexto, Paulo vem falando da eficácia da graça, para que entendamos que a graça literalmente nos basta. Nós não precisamos de invencionice, nós não precisamos de adaptar aquilo que é do nosso agrado. Nós precisamos o quê? Obedecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Paulo está estabelecendo um ensinamento, porque dito é que esta é uma das cartas pastorais. E ele vem exaltando e elucidando a graça do Senhor na vida da igreja. Porque quando nós paramos para analisar, as pessoas não têm por muitas das vezes compreendido o que é a graça. Já perceberam no tempo ao qual estamos vivendo, como estão sendo a funcionabilidade de muitos cultos? Como que as pessoas estão adorando? O que as pessoas estão fazendo para chamar a presença de Deus? Ou querendo indagar o povo alguma forma, faça alguma coisa, barganhando a graça para querer ganhar alguma coisa em cima. A graça, irmãos, ela é de graça, mas ela não é barata. Custou um alto preço, o sangue de Cristo Jesus derramado pelo nosso pecado. Então a igreja estava vivendo situações difíceis, porque culturalmente os cretenses, eles viviam uma forma social indigna, e o seu repúdio para com as coisas de Deus. A igreja ali estabelecida estava sofrendo muitos ataques, e os irmãos estavam confusos. O que é adorar? E hoje, quando nós paramos para analisar, o nosso culto, o basilar é a palavra de Deus, é a doutrina, os louvores da harpa, e eu louvo a Deus por isto. Mas quando nós paramos e analisamos, chegamos em alguns ambientes, as pessoas não têm compreendido o que é graça, porque muitos pensam que a graça é a liberalidade teológica. Eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero e Deus vai me abençoar. Não, já foi dito aqui, requer a fidelidade, requer primazia, requer a santidade. Eu sei que o tempo de pós
pós-modernidade, já foi dito também, nós vivemos na linha ali limite do pecado e nós não podemos avançar, porque a graça não nos dá direito para isso. A graça veio a nós para transformar o nosso interior e nos fazer cidadãos do céu, andando em santidade aqui, adorando aqui, para adorar na eternidade o Senhor. Então esse negócio de que eu faço do jeito que eu quero, eu ando como eu quero, eu usufruo da moda que eu quero, não. A graça não é isso. A graça é obediência. Porque quando nós falamos de graça, na forma mais simplória que tem, há duas finalidades. O que chamamos de graça comum. O sol brilha para todos, a chuva cai para todos, a misericórdia de Deus é banhada a todos. E temos o que chamamos de graça salvífica, que é a que nos alcançou. Essa graça requer sinceridade, devoção, compromisso, fidelidade e adoração fidedigna ao Senhor. O período é da graça, mas há uma lei estabelecida sobre nós. Eu sei que lá fora, em muitos ambientes, eles cultuam para agradar pessoas. Nós não, nós viemos aqui para exaltar aquele que é digno de toda honra e toda glória. O nosso culto não é para envaidecer ego de homem. O nosso culto é para exaltar ao Rei da Glória, que salvou e remiu a nossa estrutura. Essa é a finalidade de um culto, de uma igreja baseada na doutrina da palavra de Deus. Então, quando nós falamos de graça, não é meritocracia. A graça não é pelo que eu faço. Não, o meu vocabulário é bom, o meu timbre de voz é aguçado, eu sei como dirigir, orquestrar, dirigir e fazer uma igreja funcionar. Não, a graça não é pelo mérito do que eu faço. Sabe o que é a graça, irmãos? Ela é humilhar o nosso ego. É eu entender, eu não merecia, mas Ele me redimiu. Eu não era para estar aqui, mas pela misericórdia Ele me proporcionou estar aqui. Nós não podíamos proclamar o nome dele, mas ele nos deu, pelo beneplácito da sua misericórdia, a proclamarmos o nome dele. Então a graça me humilha, porque quando eu olho para ele eu só vejo bondade, quando ele olha para mim ele só vê o que não presta. Mas e o que tem de bom em ti, Douglas? Não é meu, é da graça e da misericórdia do Senhor. E o que tem de bom na Assembleia de Deus em Teresópolis? Não é dela, é a misericórdia e a graça do Senhor. Não é mérito, é favor imerecido. Então esse negócio de a igreja fazer o que quer, anda como quer, anda lá. Aqui a gente anda segundo a vontade e o querer do Senhor. Paulo está dizendo: Tito, bata nesta tecla. Não deixe a igreja exercer aquilo que ela acha que é bom, mas que ela venha exercer aquilo que eu sei, que Deus sabe o que é bom para ela. E Paulo começa dizendo, olha, no versículo de número 11, ele faz a manifestação da graça. Ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou. A transliteração da palavra manifestou aqui é uma epifania. Paulo está dizendo, aquilo que não era visível se tornou visível ao homem. Aquilo que não era claramente audível se tornou audível ao homem. Aquilo que não era contato constante se tornou contato constante com o homem. Porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, profetas eram tomados, homens selecionados, mulheres eram selecionadas esporadicamente para que Deus trabalhasse no meio do povo. No período da graça não. Aquele que ora, aquele que busca, aquele que jejua, aquele que consagra, aquele que paga preço, aquele que não se rende ao pecado, a graça se manifesta no meio dela. E eu costumo dizer, uma igreja que vive o âmbito da graça, ela tem que adorar e exaltar o nome do Senhor, porque quem sente a presença dele sabe, eu vim para adorar, porque ele já se manifestou em nosso meio. Então a graça, Paulo está dizendo, a graça já foi manifestada. Não voltem à antiga aliança, viva aquilo que Deus providenciou por intermédio de Cristo Jesus. Porque quando ele fala de graça, ele está falando de Cristo, Jesus manifestado, aquele mesmo que nasceu na estrebaria, que trabalhou na carpintaria e que morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a graça manifestada da igreja. Por isso o nosso culto não vem corroborar com aquilo que eu quero.
O nosso culto tem que exaltar a graça presente em nosso meio. Essa graça foi assunta aos céus, mas ela continua aqui por intermédio do Espírito Santo. E quando nós vivemos de acordo com a graça, ela se manifesta em nosso meio. Nos mínimos detalhes a gente consegue ver a graça de Deus. E eu não estou falando de barulho, eu estou falando do avivamento por intermédio da palavra da graça. Para os louvores cristocêntricos, louvores que nós cantamos não para elucidar o nosso ego, mas para exaltar a misericórdia dele que foi derramada em nosso meio. Essa é a graça que Paulo está dizendo. Pregue esta graça, Tito, fale dela à igreja. Não deixe as falsas profecias, não deixe as profetadas, não deixe os mentirosos, não deixe os coaches subirem e pregarem e falarem o erro. Fale da graça que foi lá na cruz do Calvário para levantar uma igreja lavada e remida no sangue de Cristo Jesus. Ele diz assim: essa graça, ela trouxe salvação a todos. A graça é como um sol brilhando em um mundo obscurecido pelo pecado. Porque olhe e analise a tua vida antes de Cristo Jesus. Qual era o propósito? O que a gente tinha antes de Jesus? A vida aqui é tão curta, mas hoje almejamos uma coisa que era inalcançável pelas nossas próprias mãos: a eternidade na glória. Isso é algo da manifestação da graça. Porque por meio dessa graça, aonde abundava o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquilo que reinava em nós foi retirado límpido, para que hoje reine a presença do Espírito Santo. Por isso nós temos alegria e prazer de adorar ao Senhor e saber: eu sou salvo em Cristo Jesus. E quando eu olho para essa graça, eu vejo: eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu estava morto, mas eu fui vivificado em Cristo Jesus. Aí ele vem dizendo sobre a pedagogia da graça. E aonde eu quero chegar no nosso tempo, esse período de pós-modernidade, aonde a gente vê tantas loucuras. E essas loucuras estão querendo permear os nossos tempos. Aonde pessoas estão achando que cultos são pirotecnia do homem. O barulho, esse que eu te digo, aponta o dedo, aquilo outro. Eu acredito em profecia, eu acredito no pentecostalismo, mas tudo que vem mediante a palavra de Deus. Deus pode usar alguém, pode usar, mas segundo a palavra. Ele pode entregar uma profecia particular, pode, mas esse tem que estar pautado na palavra. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Cultos aonde são cantados que não chamam mais a presença de Deus, louvores que perderam a essência. E Paulo está dizendo: a graça não só salva, mas ela também ensina uma igreja a ser cidadão do céu, para morar na glória com o Senhor. Quando ele fala disso, ele vem dizendo: ela nos educa. A transliteração de educar aqui no grego é treinar crianças. É como se nós estivéssemos matriculados na escola da graça. E quem ensina o pregador? Não, o Espírito Santo, por intermédio da graça de Cristo. Ele é quem nos ensina a ter uma visão espiritual, a tirar a meninice do nosso meio e a voltar aos primórdios da palavra de Deus. Porque hoje o conteúdo bíblico já não é mais gradativo em muitas igrejas. Traz alguém que tem um conteúdo: não, eu quero a profecia, eu quero é pular. Se a palavra não estremece a nossa alma, é porque ainda não compreendemos a ação da graça de Deus. Se a exortação à santidade já não nos comove mais, não compreendemos a graça de Deus. Porque eu vi Jesus não trazendo barulho e estardalhaço, milagres, maravilhas e doutrina bíblica para fundamentar a igreja. Por que hoje pessoas entram na igreja e saem amanhã em muitos lugares? Porque já não tem mais palavra solidificadora. Entram em forma de barganha: venha que Jesus vai te dar. Não, venha entregar a tua vida a Ele, que é o único salvador de nossas almas. Venha adorar a Ele, porque lugar de altar é sacrifício, é prestar culto àquele que vive e reina para todo sempre. Mas estamos querendo inverter os valores.
estamos querendo acabar com aquilo que foi construído por Cristo. E estão querendo chegar em nossos meios. E eu já vi pessoas dizendo: não temos que mudar algumas situações. Não, nós temos que fazer aquilo que a palavra nos ensina. Nós precisamos do pão vivo que desceu do céu, que às vezes bate na boca como mel amargo, mas flui em nosso interior como rios de água da vida. É isso que precisamos para chegar ao céu. Estamos perdendo a essência em muitos âmbitos. E aonde nós vamos parar? Semana de oração. Tem muita gente que fala: para que isso? Ainda ir para a sede orar, se locomover para lá, para que isso? Por Cristo, pela presença, pela misericórdia, pela graça estabelecida em nós. E Paulo está dizendo: além de ela nos educar, é para que renegamos. Quando ele fala de renegar, é rejeitar, é renunciar. E é o que falta muito em nossos dias, a renúncia. Porque achamos que somos donos de nós mesmos, mas não. Ele nos comprou, nos tirou da mão da mortandade do pecado e nos botou diante da presença dele. Eu sei que para muita gente só vê ele como pai, eu vejo também, mas continuo vendo ele como Senhor e Salvador de nossas almas. Renunciar é aprender, é repudiar o pecado. Quando eu ouço e vejo isto, eu me lembro de Daniel. Um lugar distante, cativo, sem aquele direito da liberalidade que tinha para adorar, tendo que se render e se deleitar nas coisas da Babilônia. Mas o que ele fez? Porque no Antigo Testamento existia graça também. Ele falou: não, eu quero estar e fazer aquilo que meu Deus me mandou. Eu não me dobro, eu não me debruço, eu não me deleito com aquilo que o mundo oferece. Eu prefiro ficar na primazia da palavra de Deus. É isso que a graça faz. Porque hoje a gente está numa modinha que pode tudo. Quem lembra aqui de Ananias e Safira? Foi dado a aula hoje da escola dominical. Só que é para quem vem em escola dominical. Lembra? É período da graça. A graça não mata, mata sim. A graça não pune, pune sim. A graça não derruba, derruba sim. Porque a graça veio para acabar com o jugo da lei, mas ela ainda continua santa, viva e eficaz, como a espada de dois gumes no meio da igreja. Eu sei que isso não rende glória a Deus, mas rende santidade em nosso interior, que é o que nós precisamos permanecer para o que estamos enfrentando lá fora. O repudiar, renegar. Aí ele fala impiedade. A transliteração de impiedade aqui é tudo que vai contra a verdadeira adoração. São os ímpios que não têm primazia com as coisas de Deus e preferem fazer aquilo a seu bel prazer. Eu vivo a minha vida do meu jeito, mas quem anda na impiedade vai viver do jeito caminhando para o inferno. Mas quem foi alcançado pela graça está olhando uma porta linda, bela, formosa, aberta, aonde acessaremos para a eternidade, estando para na presença do Senhor. É o que ele está relatando. A impiedade, as paixões mundanas, aquilo que me cobiça ao pecado. Ele está falando: não, a graça te liberou, te limpou, te regenerou disso. Porque nós vivemos neste mundo, um mundo de impiedade, um mundo de pecado, um mundo de devassidão. Mas aqui nesse mundo está estabelecida uma igreja que anda na terra com o caminhar do céu, que fala o dialeto humano, mas com a linguagem celestial, que o seu comportamento vai na contramão do mundo, renegado por muitos, mas aprovados diante do Senhor. É isso que precisamos no nosso caminhar, dia após dia, para a glória de Deus. Ele traz 3 situações. Sede sensatos. A primazia de sensatez aqui é com nós mesmos. Prudência. Eu ando, faço e vivo uma vida controlada. Aí ele diz: justa para com o próximo. Não queira ser maior nem melhor.
e também não queira diminuir o seu próximo. Nós vemos isso dentro da igreja. Se eu prego, eu tenho que pregar melhor. Se eu canto, eu tenho que cantar melhor. Se eu não consigo chegar, eu tenho que fazer com que o meu irmão também não chegue. E isso não é uma vida justa, porque nós somos um corpo, independente da funcionalidade que temos, tudo o que fazemos é para honrar e glorificar o cabeça da igreja. E ele diz, sendo isto, que seja uma vida piedosa, uma vida para com Deus. A minha vida tem que ser de um relacionamento de reverência. Eu sei a quem eu adoro, por isso eu ando e vivo uma vida que glorifica o nome do Senhor. Eu sei como é a minha primazia de vida, então por isso eu faço, porque Ele transformou o meu interior, e o meu dia a dia é para adorar e bendizer ao nome do Senhor. Ele dizendo isso, ele fala, olha, fiquem felizes, porque tem uma esperança futura. E quando chegamos aqui, eu não vejo isso nos dias de hoje. É poucos, irmãos. Uma igreja escatológica, uma igreja ainda que fala de céu, uma igreja ainda que acredita na eternidade, uma igreja que se alegra para aquele derradeiro momento, dito a palavra de ordem, a voz do arcanjo, aí vem o noivo, o ressoar da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar com eles nos ares, porque somos pré-tribulacionistas, sabemos que ele vai aparecer, a trombeta vai soar, mas não é para quem anda de qualquer maneira, só vai ouvir a trombeta quem foi alcançado pela graça, e vai ouvir a voz, aí vem o noivo, novo nome, nova veste, corpo glorificado e uma eternidade com o Senhor. Essa rabaido que alash oriandarás é a esperança que Paulo está dizendo. Em meio ao mundo de heresia, fala que tem uma esperança para a igreja do Senhor. Porque ele diz assim, olha, aguardando. O aguardar é esperar com expectação. É aquilo que eu sinto. Se vai chegar hoje, se não chega hoje, que chega amanhã. Se não chegar amanhã, que chegue depois de amanhã. É uma espera entusiasmática. Eu sei que ele vai vir buscar a sua igreja. Aí ele diz, aguardando a bendita esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje falamos de graça, porque ele apareceu em graça, mas o que nós vamos ver, ele aparecendo em glória, porque pregamos que ele teve uma entrada triunfal num jumentinho, mas nós veremos ele descendo num cavalo branco. Vemos o seu corpo chicoteado, sangrando e o sangue quente pingando no chão. Mas vamos ver ele descendo com cetro de justiça, com voz de trovão, com os olhos como chama de fogo e uma veste límpida, branca, brilhante. E nós reconheceremos, esse é o Senhor. Porque a igreja vai estar com ele nesse momento. Aí ele diz, essa é a esperança, essa é a glória do Senhor. E aí eu olho para trás. E quando eu olho para trás, eu só consigo glorificar ao Senhor, porque eu vejo a forma que Ele nos limpou do pecado. E quando eu olho por agora, eu só consigo exaltar o Senhor por nosso relacionamento que temos com Deus, porque sentimos a presença dEle. E quando eu olho para o amanhã, que eu ainda não sei como vai ser, mas nós temos uma certeza, que Ele vai nos limpar de toda a imundície de pecado. E vamos estar à destra dele dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Eu fico imaginando, como que alguém eterno, Rei, Criador do universo, nasceu de uma mulher de uma forma humilhante, porque Ele é o Criador. Como que alguém que é Pai da eternidade, Kairos, para Ele não existe amanhã, hoje, ontem, dia, noite, tarde, hora, minuto, segundo, milésimo, adentrou em meio ao tempo, para nos salvar, para nos remir. Como eu olho para alguém que sendo santo, se fez pecado por nós,
Quando eu olho para alguém que é bendito, ele se fez maldição por nós. Quando eu olho para alguém que é o autor e consumador da vida, morreu numa cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado, mas também ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e o pecado e nos levantou e diz: tenham vida e vida com abundância, porque eu vos levarei para a eternidade. Se essa graça não comove o nosso interior, nós ainda não entendemos o plano redentor vicário de Cristo. Essa graça é para hoje. Ele está dizendo: viva hoje, adore hoje, sinta hoje, para estar na eternidade amanhã. Essa é a graça em nosso meio. Aí Paulo vem dizendo: olha, tudo isso é a fim de nos remir, não só nos limpar da culpa, mas também nos limpar do pecado que nos aprisionava. E quando ele fala disso, é porque nós vivemos processos. Cristo nos libertou do pecado em meio à justificação. Ele nos fez justos perante Ele. Ele nos libertou do poder do pecado na santificação. É uma limpeza diária. Todo dia eu busco a santidade no Senhor, mas Ele vai nos limpar da presença do pecado na glorificação. Isso aqui é só para quem crê na eternidade, que lá não teremos a mazela do corpo, a tristeza, a dor, a angústia, mas a alegria, a presença, a santidade eterna do Senhor. Paulo está dizendo: não deixe a igreja retroceder, Tito. Fale para eles da esperança, para que permaneçam em santidade, porque Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Não deixe se perderem meus percalços da vida. Aí ele diz: porque ele vai vir para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Purificar é limpar. Exclusivamente seu é um povo especialmente selecionado. Por isso somos ovelha e ele pastor. Por isso somos herança e ele o comprador. Por isso somos morada, a habitação, e ele é o inquilino da nossa vida espiritual. Eu sei que hoje isso aqui não comissiona, mas eu estou pregando aqui porque eu sei que aqui tem irmãos que ainda acreditam na redentora esperança e a volta do Senhor Jesus. Somos uma igreja que não vamos viver em prol do pecado, mas em santidade. A Assembleia de Deus, ela não muda, é a mesma coisa, louvores velho, oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra. A palavra é porque é o pão vivo que desceu do céu. A palavra é porque é a água que brota da rocha. A palavra é porque é o leão da tribo de Judá. A palavra é porque é a semente da mulher. A palavra é porque é o alfa e o ômega. A palavra é porque é a salvação para aquele que crê. E a oração é só para quem tem intimidade e entende: eu quero me relacionar com Ele. Querem mudar nossa adoração. Não, para que muita Bíblia? Para que ensino? Para que semana de oração? Nós estamos vivendo a graça, mas a graça a qual nós conhecemos, sabemos, é a graça que queremos ter relacionamento contínuo com Ele. Sabendo isso, Ele vai salvar porque a graça salva. Ele vai transformar porque a graça transforma. Ele vai sustentar porque a graça sustenta. E Ele vai redimir porque a graça redime. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não abra mão do teu ministério. Não abra mão da tua espiritualidade. Não abra mão da presença da graça. Continue fidedigno à palavra de Deus.